Quando termina essa apresentação de planejamento fiscal, normalmente eu olho para as pessoas e está todo mundo assim, com o olho meio regalado. Cara, troço complicado pra caramba, como é que eu faço a gestão disso tudo? Que uma coisa é dizer, olha, estrutura assim, põe uma BVA por cima, coloca um instrumento de facilitação, põe uma empresa nos Estados Unidos embaixo para os ativos que geram rendimento, estrutura com parte empréstimo, parte capital. Aí você estruturou. E a partir daí, como é que você controla isso? Que eu acho que é o que 95% dos investidores internacionais esquecem. Confiam num contador americano que ele não está olhando nada disso, né? Ele só olha o tax return nos Estados Unidos. Então, é muito importante, e a gente começou a perceber isso junto com os nossos clientes, eles querem investir, mas eles querem investir com segurança e querem fazer isso de modo mais passivo possível. E a gente criou esse serviço de compliance. Quando você olha o planejamento fiscal, você tem essas várias estratégias, né, de estruturação, com várias vantagens e desvantagens, e à medida que você vai aumentando a complexidade da estrutura, você também vai aumentando a complexidade do gerenciamento dessa estrutura. Tá? Então, alguns exemplos que o Wagner deu, de clientes que tinham 2 ou 3 BVAs, vários LLCs embaixo, isso muitas vezes foi criado até por private bankers, que como eles não estão muito preocupados depois, como é que você vai controlar isso. Tá? Então, você tem que tomar algum cuidado primeiro, quando você faz o planejamento fiscal, você vai tornar a sua estrutura o tanto complexa quanto necessária. Você não vai torná-la mais complexa do que o necessário. Daí a necessidade de fazer um planejamento bem feito. Tá? Então você pode investir diretamente nos Estados Unidos, você pode investir offshore. Por que a gente fala muito dos Estados Unidos, pessoal? Mesmo quando a gente diz que está investindo em ações em BVI, 90% das ações são ações de empresas americanas, sujeitas à legislação fiscal americana. Tá? Você pode investir numa offshore que investe numa empresa americana. Você pode investir 100% capital, tá? Equity. Eu declaro aqui no Brasil que eu tenho 3 milhões de dólares de capital, convertido a reais, numa offshore, que, por sua vez, investe numa empresa americana, mas isso já não tem a ver com a minha declaração fiscal no Brasil. Eu posso investir parte capital e parte empréstimos para facilitar os movimentos de capital entre Pedro, que está investindo lá fora, e a minha empresa. Porque lembra, se você tirar dinheiro da empresa e tratar isso como distribuição de dividendos, distribuição de lucros, você está sujeito a uma tributação no Brasil até 27,5%. Então criam-se mecanismos de você conseguir movimentar dinheiro, colocar e tirar entre o sócio e a empresa de uma maneira facilitada, reduzindo a carga tributária desses movimentos. Tá? Então, uma estratégia que a gente sempre aconselha é quando estrutura, você vai estruturar parte capital, parte dívida e declara assim no imposto de renda no Brasil. E depois tem a última estrutura em que você tem isso tudo, mas depois você tem ferramentas de facilitação por cima, que é aconselhável. Tá? Então, dentro do compliance, a gente sempre olha o compliance nesses 4 quadrantes. Você tem o compliance e otimização fiscal no Brasil, compliance e otimização fiscal internacional, Estados Unidos e BVI. Você tem a questão do gerenciamento sucessório, que você tem que olhar o Brasil e tem que olhar lá fora também. Ok? Então, o compliance internacional, ele não é só olhar se tem imposto de herança nos Estados Unidos. Você também tem que olhar se tem imposto de herança no Brasil, por exemplo, e como é que você faz para racionalizar isso. Então, esse módulo, essa matriz que a gente adotou como ferramenta de gerenciamento do compliance dos nossos clientes. Tá? Dentro do Brasil, o compliance fiscal do Brasil, há 4 coisas que você tem que olhar. Você tem que olhar a sua declaração de bens e direitos no IRPF, como é que você declara o que você tem lá fora. Você tem que olhar também a sua declaração de rendimentos. Tem rendimento lá fora, carnê-leão. Programa de ganho de capital da Receita. Sempre que você tem compra e venda com ganho de capital, você tem que
declarar via programa de capital, de ganho de capital, e tem a declaração de Bacen, que incide sobre patrimônio no exterior superior a 100 mil dólares. Qualquer patrimônio superior a 100 mil dólares, você tem que fazer essa declaração. Não pode esquecer, está sujeito a multas e são sérias. Tá? Então, essas 4 questões a gente trata aqui. Eu vou mostrar aqui alguns relatórios, só para exemplificar, tá? Esses são os relatórios que a gente emite para a nossa base de clientes, mas eu estou dando um exemplo aqui de uma estrutura bem clássica. Tá? O cliente tem investimentos via empresa, lá no cantinho, tá? Via uma empresa no exterior que detém os ativos internacionais. Aqui eu não estou dizendo se essa empresa está offshore, se está nos Estados Unidos, mas eu, brasileiro, residente no Brasil, faço aportes de capital e empréstimo de sócios a uma empresa no exterior. Tenho que declarar isso aqui no IRPF. Primeira coisa muito importante, tá? Manter memória de cálculo de todas as transferências que você fizer para essa empresa. Guardar os documentos, essa documentação ela precisa ser arquivada, e você precisa manter memória de cálculo para você controlar o câmbio a que foi feito esse aporte. Tá? A declaração aqui no Brasil é ao custo. Então, é ao câmbio da data do aporte de capital. A mesma coisa acontece com os empréstimos de sócios. Quando você concede um empréstimo, converte para real e declara aqui no Brasil. Então, você precisa ter um mecanismo qualquer de controlar o câmbio médio dos aportes. Tá? Muito importante, a maior parte das pessoas esquece de fazer isso, e isso precisa ser declarado no imposto de renda. Qual foi o câmbio médio de cada aporte? Precisa estar lá descrito. Na questão dos movimentos de capital, há uma questão que muitas vezes as pessoas esquecem, é o seguinte: às vezes você tem mais do que um sócio numa empresa. Você tem você e sua esposa, por exemplo, ou você e filhos, uma estratégia de facilitação de sucessão. Aí você aumentou o capital da empresa. O dinheiro saiu da conta de um dos 2 sócios, você tem que declarar esse aporte de capital pela proporção do montante efetivamente aportado. Ou seja, eu tenho lá $1 milhão hoje, 500 mil para cada sócio, tá? 50% de equity para cada um. Amanhã eu aumentei para 2 milhões e o dinheiro saiu da minha conta, Pedro Barreto. Eu não continuo tendo 50% para cada um. Houve desbalanceamento de participação. Então, a única maneira que você tem de manter o balanceamento, 50% para cada um, é o dinheiro sair da conta dos 2 sócios por igual. Tá? Então, o fluxo de dinheiro é que determina o equity, como é que vai ficar o equity de cada sócio lá fora, tanto em BVI quanto nos Estados Unidos. Então, sempre que você fizer esses movimentos, você tem que controlar esse fluxo de dinheiro, tá? E no caso em que houver desbalanceamento entre sócios, há várias soluções. Tá? A gente controla aqui, a gente tem um relatório. A gente controla, olha, esse ano houve desbalanceamento. O que é que vocês querem fazer? Vocês querem manter, ou querem 50% para cada um, agora ficou 70% para um, 30% para outro. Beleza, tranquilo. Não, eu quero manter os 50%. Uma questão de sucessão, etc. Bom, aí você tem que tomar uma decisão. Como é que você rebalanceia isso? Ou você doa essas cotas para o outro sócio, e aí você vai pagar imposto no Brasil sobre doações. Você pode também fazer um empréstimo entre sócios. Tá? Então, só que esse dinheiro um dia tem que voltar. Mas é uma estratégia. Ou você pode ir corrigindo em aportes futuros. Tá? Mas é muito importante você controlar aqui embaixo, tá? Você ter uma forma de controlar essa questão de quem aportou o quê e como é que isso se refletiu depois na participação de cada um. Detalhe importante que a gente vai falar lá na frente. Sempre que houver desbalanceamento, você tem que ir lá na documentação da empresa offshore e alterar a composição de capital, tá? Então não é só... Você tem que ter um compliance documental também. A outra questão é a seguinte. Havia e há muita percepção, como o Wagner ele mencionou várias vezes ao longo da apresentação dele, de que eu tenho empresa lá fora, eu tenho rendimento lá fora, eu gasto dentro da empresa e isso não está sujeito à tributação. Porque eu estou gastando lá da empresa, o Brasil não tem nada a ver com isso. Não é assim. Tá? Gastos pessoais dentro da empresa no exterior são considerados distribuição de resultados para efeito do fisco brasileiro.
Então você tem que oferecer a tributação. Tá? Mas eu sempre fiz assim, etc. Tá, até o dia que pegarem. Tá? É sempre assim, né? Então, a questão de despesas pessoais tem que tomar muito cuidado. Normalmente, como o Wagner diz, a gente recomenda. Quer fazer despesa pessoal, transfere, paga o imposto. Depende da maneira como você transferiu, tá? Você pode transferir como distribuição de rendimentos, você pode transferir como redução de capital ou como pagamento de empréstimos. Tá? Isso tem que a gente. Mas essa é uma questão que tem que ser tentada, tem que se tomar bastante cuidado, tá? Obviamente que quando você tem uma empresa no exterior, você tem uma certa flexibilidade. Por exemplo, eu vou aos Estados Unidos com frequência. Tenho empresas lá, tenho negócios. Algumas dessas despesas, passagens, hotéis, etc., eu consigo, né, classificá-las como despesas corporativas da empresa. Em princípio, isso é aceite nos Estados Unidos, deveria ser aceite pelo fisco brasileiro também. Tá? Mas tem que ser controlado. Tá? A despesa corporativa tem que ser justificada, tem que ter a documentação, tem que guardar essa documentação. A gente controla isso, tá? Tanto a questão de despesas pessoais, a gente puxa um relatório do que é que foi feito a despesa pessoal da empresa, senta com o cliente, mas o que é que você quer fazer com isso aqui? Você quer pagar imposto, você quer reduzir capital? Mais uma vez, o Wagner mencionou ali, se você tem como estratégia para não pagar imposto sobre distribuição de rendimentos, uma das estratégias é reduzir o capital, tá? Ou pagar, ou fazer uma amortização de empréstimos. Beleza, mas quando fizer isso, tem que tomar cuidado para controlar o ganho de capital que você está gerando, tá? O potencial ganho de capital. Então, você teve um lucro superior a $35 mil por mês nessa distribuição, você tem que oferecer ao fisco no Brasil, como tributação de ganho de capital. Isso entra lá no programa da Receita. Tá? Uma coisa importante aqui é o seguinte, se você tiver vários ganhos de capital e for pagando esse imposto, e amanhã você tiver uma grande perda de capital, esse imposto não é compensado, tá? Pagou, já era. Outro ponto aqui importante é os impostos, a variação cambial sobre depósitos à vista, depósitos à ordem, elas não são tributadas no Brasil. Qualquer coisa que você tenha parado no banco lá, câmbio mudou, saiu de 4 para 8, saiu de 2 para 4. Essa variação de cambial, ela é isenta de tributação no Brasil. Tá? Então tem que controlar isso também. A gente controla, a gente emite relatórios para controle desses ganhos de capital. Tá? Outro ponto importante também que eu coloquei aqui em verde é o seguinte, o Wagner mencionou rapidamente isso, mas isso é bem importante. Eu trabalhei lá fora, eu trabalhei lá fora durante 16 anos. Tá? A origem de grande parte do meu patrimônio é em dólar, é denominada em moeda estrangeira. Eu preciso, esse dinheiro que eu ganhei em moeda estrangeira, eu quando invisto lá fora e vendo daqui a 5 anos aqui no Brasil, ele não está sujeito a imposto sobre ganho de capital, sobre a variação cambial. Tá? O ganho de capital é em dólar, é calculado em dólar. Então, eu tenho que controlar aqui qual é a origem do recurso que eu estou aportando. Tá? Se foi ganho que eu tive em dólar ou em euro, ou se foi ganho que eu tive em real. Tá? Para poder calcular o ganho de capital na venda. Então, é assim, você pode não controlar, mas você vai ser agravado lá na frente. Tá? Porque se o ganho de capital, se houve variação cambial, você vai pagar imposto sobre a valorização em dólar mais o ganho de capital para aqueles investimentos que você fez com dinheiro ganho no exterior. Eu não sei se pegaram isso aqui, mas é importante, as pessoas não atentam, tá? Então tem que controlar ali. Declaração Bacen, tá? Então, obrigatório para investimento superior a 100 mil. Algumas questões aqui, tá? Primeiro, se você investiu lá fora via empresa, sendo ela offshore ou nos Estados Unidos ou ambas, é muito importante. Essa declaração via empresa, você teoricamente teria que declarar essa empresa a valor de mercado e em dólar no Bacen. Tá? Então qual é o valor dessa empresa hoje, em 31 de dezembro do ano, em dólar,
Esse é o valor de mercado e esse é o valor que você tem que declarar. Tá? Esse valor não é necessariamente o mesmo que você declarou para a sua declaração de renda, tá? Declaração de bens e direitos no fisco. Não cruza. Para já porque um é em dólar e outro é em reais. Segundo que as metodologias de cálculo são diferentes. A metodologia de cálculo para a declaração de bens e direitos é reais ao custo do aporte. A metodologia de cálculo do Bacen é em dólar, valor de mercado, na data base, tá? Agora, como é que eu calculo esse valor de mercado? Bom, aí há vários critérios. Tem os mais fáceis, os mais difíceis, é meio complicado. Normalmente o que a gente recomenda, que é o mais fácil, para o caso de investimentos via empresa no exterior, é que você faça um balanço dessa empresa, mesmo que seja offshore, tá? Ah, mas offshore eu não preciso ter contabilidade de uma empresa offshore. Não é bem assim, quer dizer, obviamente que se você não fizer, o governo offshore ele não vai te cobrar, não é obrigatório, porque você não tem tributação lá fora. Mas no Brasil, para efeito 1 da sua declaração Bacen, você pode declarar o valor patrimonial. 2, eventualmente até para responder a questionamentos do fisco brasileiro no futuro, é importante que você tenha uma contabilidade tanto offshore quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você já vai ter, obrigatoriamente, porque você é obrigado a declarar. Tá? Então, você prepara um balanço, faz a contabilidade e com base no valor patrimonial desse balanço você declara e você prepara a declaração de capitais brasileiros no exterior.